Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo sobre funil de vendas, a importância, o que é um funil de vendas e como é que você adapta um funil de vendas, cria um funil de vendas para o teu negócio poder vender mais, a importância disso para o teu negócio. Juro para vocês que isso aqui era para ser uma live e eu acabei de abrir o canal do YouTube para abrir uma transmissão ao vivo pelo YouTube. E o que é que aconteceu? Simplesmente uma mensagem dizendo, olha, Lucas, a gente vai analisar se você pode fazer live ou não. Então o YouTube está avaliando se eu realmente posso fazer transmissões ao vivo no YouTube. Não sei o motivo, mas enfim, regras novas. Quem trabalha com marketing sabe que do nada o Google e o Facebook, Mark Zuckerberg resolve, vou criar uma nova etapa. Vou mudar algumas configurações aqui e que se virem. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Mas de qualquer forma, às 19 horas, estou gravando esse vídeo para vocês. E a partir de agora, provavelmente teremos transmissões ao vivo, trazendo conteúdo para vocês aqui, falando sobre vendas, marketing, empreendedorismo, dificuldades que nós encontramos em empreender nesse Brasil de Deus, atalhos e passo a passo, tutorial, enfim, o que eu puder agregar de valor para vocês e ajudar vocês nesse processo com a experiência, a visão de mercado que eu tenho aqui no dia a dia, atendendo inúmeros e inúmeros empresários e empresas nesse Brasil inteiro. Eu quero poder trazer esse conteúdo para vocês aqui, seja ele, como eu falei, vendas, marketing, empreendedorismo de um modo geral, né? Estudo de mercado. E eu já quero pedir para você, né? Dá like nesse vídeo, compartilha ele, envia para a galera aí, comenta aqui embaixo também conteúdos que vocês querem ver nessa jornada. Então, dúvidas que vocês tenham, tanto do conteúdo que eu vou trazer aqui, como outros conteúdos que a gente pode criar e trazer aqui para vocês. Fechou? Bora então, meu povo, vou compartilhar a tela com vocês, tá? Ao longo desses vídeos, provavelmente teremos testes de formatos. E uma coisa que eu vou sempre bater muito aqui com vocês é testem. Né? Então eu vou, na prática, testar aqui com vocês. Vou trazer um formato aqui de aplicação desse conteúdo e a gente vai testar ao longo dos próximos vídeos, das próximas lives, para entender qual é o melhor formato para mim poder compartilhar com vocês esses conteúdos aqui, tá? Mas nesse primeiro momento vamos fazer aí com compartilhamento de tela funil de vendas. O que é um funil de vendas e como é que ele pode trazer mais resultado para o meu negócio? Qual a importância de um funil de vendas? Quando eu tive meu primeiro contato com marketing e vendas há muitos anos atrás, eu não tinha essa visão de funil de vendas, eu não sabia o que era e qual era a importância disso. E a gente começa a vender e começa a fazer tráfego de uma forma muito automática. Quando hoje você fala de vendas, automaticamente vem na sua cabeça uma negociação, alcançar muitas pessoas e falar para elas o produto que você tem, a qualidade do produto, os benefícios do seu produto, a dor que você resolve de mercado para o maior número de pessoas possíveis. Algumas vão ter interesse nessa solução, vão falar com você, você vai falar o preço e vai acontecer uma negociação e, por fim, uma venda. Isso é o automático, isso é o natural. Mas quando você começa a entender um pouco mais, e até nesse cenário que eu dei de exemplo para você aqui, você começa já a entender que existem algumas etapas que se repetem. Então, no primeiro momento, no exemplo eu falei, olha, você vai alcançar muitas pessoas. No segundo momento, você vai ter uma negociação ou uma primeira conversa, melhor dizendo, com essa pessoa, onde você vai falar do seu produto. Numa terceira etapa, você vai ter uma negociação com essa pessoa. Então você vai ir mais a fundo no teu benefício, você vai aplicar ali uma conversa mais estratégica para persuadir aquela pessoa, né, ou para que ela entenda realmente a importância do teu produto e para que realmente essa venda aconteça lá no final, na última etapa desse processo. Se a gente for aqui, logicamente, começar a pensar nisso, a gente conseguiu mapear 4 etapas automaticamente, sem a gente estruturar isso. E é isso que eu quero que a gente
traga de reflexão para a aula. Não quero trazer teoria, ou não quero trazer ideias que não têm embasamento. Eu quero trazer prática para vocês, tá? E é isso que eu quero que vocês comecem a entender no negócio de vocês. Olha só, eu trouxe esse exemplo e já mapeamos aqui 4 etapas. E você vai entender no teu negócio aí que essas etapas acontecem. Talvez ainda não mapeadas. Talvez ainda você não consiga ter os números dessas etapas. Mas você já começa a entender que existem essas etapas. Tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, basicamente, estas etapas, elas são o seu funil de vendas. Ainda você não tem a consciência de que ele existe, mas ele existe. Tá? Ele está lá no seu negócio. Só que quando a gente traz isso para o nosso consciente, a gente começa a estruturar isso de uma forma estratégica, aí sim ele se torna um funil de vendas eficiente que te ajuda no seu negócio, porque no primeiro momento ele vai ser apenas teoria, apenas realmente teoria, tá? E o que é um funil de vendas? Se a gente for perguntar para o ChatGPT, ele vai dar mais ou menos essa resposta aqui, né? Que é um modelo que visualiza a jornada de um potencial cliente, de um pessoal chama aí de lead, né? Esse termo aqui basicamente é contato, né? Desde o primeiro contato com a sua empresa, então desde o primeiro contato com o seu negócio, com o seu produto, até o fechamento da compra. Então, é a jornada que a gente estava descrevendo agora há pouco. É esse passo a passo que o cliente faz até fechar uma compra com você, tá? Mas para que é que um funil de vendas serve no final das contas, tá? Um funil de vendas, ele serve basicamente de uma forma bem resumida, e eu trouxe até com as minhas palavras isso aqui, ele serve para mapear a jornada de compra do seu cliente. De uma forma bem simples e bem resumida, ele serve para você poder desenhar, mapear. Você vai basicamente aqui entender de uma forma bem esclarecida quais os passos que ocorrem desde o cliente conhecer sobre o seu produto até ele realmente fechar um negócio com você. Isso serve para qualquer negócio, tá, pessoal? Não serve apenas para uma venda de serviço ou apenas para a venda de hambúrguer ou para, enfim, ele vai servir para qualquer negócio, tá? E eu vou mostrar isso para vocês na prática depois. Vou trazer aqui 2 ou 3 exemplos, se você tiver aí, poxa, Lucas, eu não sei qual é o funil de vendas que existe no meu negócio hoje. Pô, comenta o teu negócio aqui nos comentários, vamos criar junto esse funil de vendas, vamos tentar mapear esse funil de vendas aí que já ocorre, tá? Mas ele serve para você trazer para a consciência isso que já acontece, e você, com isso, conseguir otimizar, conseguir melhorar esse seu processo comercial, tá? Basicamente, um funil de vendas, ele é bem simples. Então ele não é nada complexo. E por que a maioria dos funis de venda não funciona? Porque desse processo comercial que é criado, muitos deles não funcionam. Porque, primeiro, muitas desses funis de venda, eles enchem de etapas. Então, a pessoa vai lá e ela acha que quanto mais pontos de contato, quanto mais coisa ela colocar no processo comercial dela, mais chances ela tem de fechar negócio. E ela vai enchendo de etapa. Então, primeiro eu vou alcançar muitas pessoas, depois eu vou fazer muito conteúdo nas redes sociais para gerar engajamento. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou começar a mandar direct para elas para poder começar a ter relacionamento, depois eu vou disparar e-mail, depois eu vou tal, para depois fechar. Pô, encheu de processo, gente. Para que isso? Um funil de vendas eficiente, ele é simples, direto e ele vai resolver os seus problemas. Ele vai basicamente alcançar as pessoas e mapear o processo até ele se tornar realmente um cliente, tá? E muitas vezes é simples. Muitas vezes ele tem pouquíssimas etapas. Então você não precisa encher de etapas no seu processo comercial, no seu funil de vendas, tá? Outro ponto, sem clareza de público-alvo. Então você
começa a trabalhar com funil de vendas, começa a trazer isso para o teu dia a dia, mas você não tem a certeza de quem é que você quer atender. Você quer atender todo mundo. Isso é bem comum quando eu vou fazer reunião com um cliente ou quando eu vou conversar com um empresário e eu pergunto para ele, beleza, quem é que você quer atender? Ele fala, bom, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu vendo comida, né? Eu vendo massa italiana. Eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante italiano. Quem é que pode consumir o meu produto? Realmente é qualquer pessoa. Qualquer pessoa que gosta de macarrão, pizza, sei lá, lasanha, enfim, qualquer pessoa que gosta da cultura italiana e da comida italiana pode consumir o meu produto. Mas tá, para quem é que eu vou focar as minhas campanhas, a minha comunicação, o branding da minha empresa, por que é que eu vou falar de uma certa forma, por que é que o conteúdo no meu Instagram vai ter certo direcionamento, tudo isso está relacionado a você ter exatamente, de forma clara, quem você quer alcançar. Então, nesse exemplo, por exemplo, de restaurante de massas, né, em um restaurante italiano, você vai ter que entender, beleza, qual que é o teu ticket médio? É, você é um restaurante que vai atender o povão, ou vai ser um restaurante que vai atender ele, vai ter um ticket médio um pouco mais alto, vai trazer uma experiência diferente para o seu cliente, então vai trazer às vezes um restaurante à la carte. Então, tudo isso é definido com base em quem é seu público-alvo. Tá? Então, se o teu público-alvo, por exemplo, tem uma faixa etária um pouco maior ou um pouco menor, se o teu público-alvo ele mora em determinadas regiões, qual região ele mora, né? Que tipo de quais são os hobbies do seu público? O que ele gosta de fazer no fim de semana? E parece uma bobagem, sendo bem sincero, quando você começa a pensar nesses detalhes, parece sem nenhuma importância. Para mim, o que é importante? A pessoa que vai comprar de mim, ela no fim de semana ir jogar bola. Para mim, para você tem que ser importante essa informação. Porque, olha, se o meu público-alvo gosta de jogar bola, e se eu fizer anúncio, ou sei lá, e se eu começar a anunciar próximo de regiões que tem campos de futebol, sei lá, tá? Ou às vezes distribuir folheto em regiões onde tem esses campos, ou até fazer uma parceria com esses clubes, né, de esportes, fazer uma parceria com eles. Então veja que começa a surgir oportunidades, começam a surgir etapas no seu funil de vendas a partir de um simples é, pensar com relação ao público-alvo, de uma forma um pouco mais detalhada. Um hobby de fim de semana. E aí você estruturou mais uma etapa no teu processo, uma oportunidade de você captar clientes através de uma parceria. Então, a gente tem que pensar nesse detalhamento, nossa, nesses detalhes que tem no seu público-alvo. Então você vai ter que pensar em o que seu público-alvo gosta de fazer. O que eu gosto sempre de trazer aqui de algo prático para você fazer quando você vai definir seu público-alvo é você fazer uma lista com as 10 principais dores do seu público, então o que ele tem de problema no dia a dia dele, as 10, e as últimas sempre são mais difíceis, mas é aí que mora o ganhar o jogo, tá? Os 10 desejos que seu público tem, o que ele quer na vida dele, o que ele realmente gosta de fazer e o que ele deseja para o futuro dele. Tá? Então, trazer os 10 desejos, trazer as 10 objeções, as 10 principais objeções, não só não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas também, poxa, são objeções às vezes bem específicas, entende? Medo, né, que é as mais comuns, mas traga essas objeções de uma forma mais clara. Tá? Então, fazendo essas três coisas, 10 desejos, 10 dores e 10 objeções, você vai começar a entender um pouco mais quem você quer atender. Então, defina detalhadamente quem você quer atender, qual é a faixa etária, qual é a parte ali com relação a financeiro dele, né? Então, quanto ele tem de salário mensal, por exemplo, né? Qual que essa faixa ali de faturamento dele, né? No caso de empresas ou salário. Então, você tem que ter essa clareza para você poder mapear quem você quer alcançar, ok? E um terceiro ponto que faz com que funis de venda, né? Faz com que processos comerciais não funcionem é a falta de acompanhamento.
tá? Então você não entende o que é que está acontecendo, você nem sabe onde que teu público está, se ele já teve um contato com a tua empresa ou não, se ele já conversou com alguém da sua empresa ou não, se ele já acessou teu site, se ele conhece o dono, se ele conhece o atendente, se ele... Poxa, tem que ter esse acompanhamento, porque se você manda uma proposta, imagina que, sei lá, numa falta de acompanhamento aqui muito grande, você acaba enviando duas propostas comerciais para a mesma pessoa. No caso, sei lá, de uma proposta personalizada, de venda de serviços. Poxa, virou uma confusão. Você pode até acabar perdendo essa venda por falta desse acompanhamento. E isso vai transmitir também a autoridade que você tem no que você está fazendo, tá? Então, o profissionalismo, né? Me fugiu a palavra, mas quando você demonstra esse profissionalismo para o cliente também é importante. Trazendo até para vocês aqui o que aconteceu com a gente há poucos meses. A gente fez uma ação de vendas aqui na Otimizo e decidimos trazer propostas que nós tínhamos apresentado há um ano atrás, há quase 2 anos atrás, nós decidimos ir buscar essas pessoas. Então a gente foi no nosso CRM, hoje a gente já tem tudo mapeado, pegamos esse contato que a gente teve, né? Lá de 2 anos atrás a gente trouxe de volta, ligou para ele de novo. Só que como a gente já tem tudo isso definido, mapeado, sabe o que aconteceu com esse contato, no nosso CRM tem tudo registrado lá, às vezes, muitas vezes até todas as reuniões de vendas gravadas ali. Quando eu, a Laís, o time aí ligou para essas pessoas, a gente já ligou sabendo qual é a proposta que foi enviada para ele na época, como é que foi a negociação, se teve algum pedido de negociação ou não, tá? Como é que foi a jornada de compra desse cliente, por que é que ele não fechou, tá? Quem era o decisor, por que é que esse decisor não quis comprar na época da gente, né? Qual foi exatamente a objeção dele. E a gente já foi ligando para o cara falando, por exemplo, aí João, aqui é o Lucas da Otimizo, até 2 anos atrás, aí no dia tal do tal, a gente conversou, lembro que a gente apresentou uma proposta para vocês estavam tendo dificuldades com relação à estruturação comercial e com relação ao posicionamento de marketing da empresa de vocês, e, cara, conversei aqui com nossa diretoria, a gente decidiu fazer uma ação comercial especial nesse mês. E assim, não vai se repetir, tá? Essa ação não vai se repetir. Como a gente conversou anteriormente, enfim, a gente traz todos os detalhes. Cara, consigo falar contigo amanhã, vamos marcar uma reunião. Então, esse detalhamento, esses detalhes que eu trago, mostra muito profissionalismo. Então, o feedback que a gente teve foi: caramba, você lembra disso? Claro que eu lembro, João. Pô, como é que eu ia esquecer da proposta que eu apresentei para ti? Irmão, não tem como a gente lembrar de tanto detalhe. Só que o nosso CRM tem tudo registrado. Então, isso traz profissionalismo e o feedback do cliente era: caramba, quanto profissionalismo vocês têm realmente, e aí até negócios acabaram sendo fechados por conta disso, porque ele falou assim para mim: olha, Lucas, me ensina a fazer exatamente isso. Eu quero que o meu time tenha as minhas negociações mapeadas em uma plataforma, em uma ferramenta. E a gente acabou vendendo isso. Então, perceba que isso traz muito profissionalismo e até aí, de uma certa forma, você consegue acabar vendendo mais por conta disso, tá? Voltando ao nosso funil aqui, eu falei para vocês que o funil, ele tende a ser simples, tá? Normalmente você vai ter 3 etapas do funil, resumidamente. O topo do funil, onde a gente tem um público que ainda não tem consciência não conhece o seu produto, ou não conhece a sua solução, ou não conhece a sua marca. Então ele é um público que ele precisa do seu produto, mas ele ainda não te conhece. Você tem o meio do funil, que normalmente são pessoas que eles já tiveram algum relacionamento com a sua empresa, normalmente são pessoas que acessaram seu site, acessaram suas redes sociais, teve algum engajamento nas redes sociais, e você tem o fundo de funil, que a gente chama de público quente, né? É o público que está prestes a fechar. É o público que clicou no botão do WhatsApp no seu site, preencheu um formulário, é um público que muitas vezes comentou algo num post de uma forma muito direta, por exemplo, pedindo preço, sei lá. Então isso faz com que essa pessoa ela seja muito qualificada, porque ela está pedindo pelo seu produto, basicamente. Então, essa pessoa é um público quente e ela está no fundo do funil, ela está aqui no final já, prestes a se tornar um cliente, prestes a fechar negócio com você, prestes a visitar sua loja, prestes a comprar o seu produto, tá? Mas Lucas, eu quero estruturar um pouquinho mais isso, quero
entender um pouco mais sobre o funil de vendas. Se a gente for trazer de uma forma prática um funil de vendas, seria mais ou menos isso. Estou dando um exemplo aqui para você entender um pouco mais na prática. Então, o funil de vendas, se a gente for trazer ele mais aqui para uma forma prática, a gente tem o topo do funil, onde você vai sempre ter um objetivo de mais alcance. Então, a ideia é, no começo da jornada do cliente, você alcançar o maior número de pessoas possível e essas pessoas começarem a engajar com a sua empresa, começarem a conhecer a sua empresa de uma forma ou de outra, tanto redes sociais como o Google, como um outdoor na frente da tua loja, tá? Não importa a mídia, a gente está falando aqui de mídia de um modo geral. É claro que o digital vai te dar um alcance imensamente maior do que um outdoor, né? Isso a gente tem que falar. Mas aqui eu não estou falando basicamente sobre mídia, sobre a plataforma que você vai utilizar, mas sim o que é que a gente quer de objetivo em cada etapa do funil. E no topo do funil, no começo, a gente quer alcançar muitas pessoas. Essas pessoas, elas vão entrar na nossa jornada de compra e aí o nosso objetivo aqui, no meio do funil, é você começar a gerar esse relacionamento com o cliente. Então, quando ele acessa o seu site, ele vai começar lá a ler mais sobre a sua empresa no site, ele vai visualizar seu Google Meu Negócio, por exemplo, as suas redes sociais. Então, ele vai começar a conhecer a sua empresa. E aí, a gente tem por objetivo também nesse meio de funil começar a reter essas pessoas. Então, você, por exemplo, a pessoa acessou teu site, você vai buscar ela novamente, né? Uma espécie de remarketing, por exemplo, que é aparecer para as mesmas pessoas que já interagiram com a sua empresa, você vai buscar reter essas pessoas, ou seja, vai buscar trazê-las de volta, né? Fazer com que elas se tornem fiéis ali à tua marca, conhecer de fato a tua empresa, ter mais interesse pelo teu produto, para aí sim a gente transformar elas em clientes, converter elas, gerar uma conversão. Conversão basicamente é venda, é o objetivo alcançado. E é isso que é importante. Quando você vai definir um funil de vendas, nem sempre vão ser vendas, tá? Trazendo de mais prático ainda, vamos lá. Meu objetivo é, quero seguidores para o meu Instagram, tá? Eu não quero venda ainda, pelo menos, né? Todo mundo quer vender, é claro. Mas, às vezes a gente vai ter por objetivo, né, aumentar a nossa base de pessoas que seguem a nossa empresa no Instagram e existe um método para isso. Então, para você ter mais seguidores no seu Instagram, o funil ali simples e prático de você aplicar vai ser criar lá, por exemplo, uma campanha de alcance no seu gerenciador de anúncios. Depois disso, você vai criar uma campanha de engajamento com conteúdo que gere esse relacionamento com o teu cliente, ele vai querer interagir com esse conteúdo de alguma forma, tá? Clicar, curtir, comentar, ele vai querer interagir, mandar um direct, enfim. Então você normalmente vai publicar conteúdos aqui que a pessoa queira dar a opinião dela. Conteúdos que dão opinião normalmente geram muito engajamento, tá? Depois você vai fazer conteúdos que tenham mais retenção, então que gerem ainda mais esse relacionamento com a tua empresa, para no final ele se tornar um seguidor seu, né? Então aqui no caso de conversão, ele vai se tornar um seguidor. Ele vai começar a seguir tua empresa no Instagram. Ele se tornou um seguidor, então você alcançou o teu objetivo, alcançou uma conversão. Aqui em retenção, para ser mais objetivo aqui, né? A campanha de alcance, campanha de engajamento, no meio para final de funil aqui, você poderia, e agora eu estou mudando ao vivo isso aqui, né? Não vou pausar o vídeo para pensar numa etapa, mas digamos, ó, você já alcançou muitas pessoas, você começou a ter um relacionamento com elas, então elas começaram a ter esse engajamento ali, elas começaram a curtir os posts que você está fazendo. E pensa aqui, o conteúdo que você está criando tem que ter relação com a etapa do funil. Então, por exemplo, o alcance tem que ter um conteúdo, por exemplo, um meme, um conteúdo mais de humor, um conteúdo bem leve, tá? Engajamento normalmente é conteúdo de opinião, tá? É um pouco mais polêmico, funciona muito bem aqui. Retenção pode ser conteúdo de educação, por exemplo. Eu publiquei esses dias um carrossel no meu Instagram, onde era um conteúdo bem mais técnico, era um conteúdo que eu dava, primeiro, mostrava um pouco do meu posicionamento,
que eu defendo, os meus princípios, e educava a minha audiência. Então, eu ensinava no final do carrossel algo relacionado ao meu conteúdo, o que eu quero repassar no meu perfil do Instagram. E aqui funciona muito bem conteúdos de educação. Não apenas como tutoriais, mas sim também princípios de fato, tá? Então, às vezes é algo relacionado ao que você acredita e você quer repassar aquilo que você acredita. Contudo que eu publiquei, por exemplo, era relacionado à educação financeira no Brasil. Eu não ensino educação financeira, mas é algo que eu acredito e que a gente precisa trabalhar com isso. Claro que é outro conteúdo aí, não vou me envolver, mas entenda que esse conteúdo que eu publiquei era um conteúdo que eu queria educar a minha audiência, mostrar para minha audiência no que é que eu acredito. E aqui tá tudo bem você perder seguidor, tá? Muitas vezes o conteúdo de educação vai filtrar essas pessoas, vai fazer com que a pessoa que não é alinhada com o teu público vá embora. E tá tudo bem você perder essas pessoas, tá? Você precisa filtrar essas pessoas aqui. E aí os que você realmente quer que engajem ainda mais, que comprem o seu produto, vão começar a seguir você, tá? Outro exemplo, vamos lá, vendas de delivery. Olha só, vendas de delivery, eu até tirei uma etapa do funil aqui para você ver como você, a ideia é sempre simplificar, né? Vendas de delivery. Então eu vendo refeições aí, hambúrguer, por exemplo. Eu posso trabalhar com campanha de alcance para alcançar muitas pessoas. Então faz conteúdo de humor. Você pode fazer um conteúdo é, que gere muita vontade da pessoa comer, por exemplo. A gente chama isso, tá? E se você for pesquisar depois, é bem legal. Se chama porn food, tá? Dá uma, ó, porn food. Dá uma, dá uma pesquisada nesse termo aqui. Só cuidado para, quando você for pesquisar, pesquisa o termo inteiro, por favor. Copia, escreve, sei lá, no celular, copia e cola no buscador e pesquisa exatamente isso aqui. Ele vai te dar algumas imagens onde você fica com muita vontade de querer comer o produto que está ali. Aquele hambúrguer que tem o queijo escorrendo, sabe? Aquela carne que quando está na brasa, assim, você levanta aquela gordura escorre. Não vou falar para vegetarianos, desculpa, não me vem nada. Uma alface crocante não me dá vontade de comer, desculpa, mas aí é o que eu acredito. É o que é o meu gosto, né? Mas são conteúdos normalmente que tem esse tipo de engajamento, tá? Então, é um conteúdo que vai fazer com que muitas pessoas vejam o seu produto. É conteúdo de alcance. Ou, no caso, se você for impulsionar uma campanha de alcance, tá? Bom, pulei uma etapa. Por quê? Porque às vezes muitas vezes eu não vou precisar fazer uma campanha de engajamento ou não vou precisar botar lá um conteúdo no meu Instagram de opinião. Não tem necessidade disso. Então eu posso direto já para remarketing, o que seria basicamente eu aparecer, criar um conteúdo que eu vou alcançar essas pessoas que já interagiram com a minha empresa. Então a pessoa ela acessou o meu conteúdo, ela visualizou o meu conteúdo no Instagram lá, certo? Eu faço um conteúdo na área de remarketing, ou eu faço uma campanha aqui, onde eu vou aparecer, se for pago, por exemplo, se for anúncios, eu vou aparecer para as pessoas que já interagiram com a minha empresa, que às vezes clicaram em algum botão de contato no meu site, mas não compraram ainda, ou que até já compraram, vou buscar ela de volta. Então, você já vai direto para a penúltima etapa, né? Que muitas vezes até tem relação com a última etapa, como eu falei, a pessoa às vezes já comprou de você, então ela já converteu, né? Você vai trabalhar com remarketing aqui para buscar ela novamente. E o fundo de funil, que seria basicamente a compra, você pode trabalhar com algumas opções, como por exemplo, levar a pessoa para o WhatsApp. Então a pessoa pode comprar de você pedindo o orçamento ou no caso do delivery, né, pedindo a comida ali pelo WhatsApp. Você pode trabalhar com uma página de venda, uma landing page, né? Nossa, eu coloquei PL aqui. É uma LP. Uma landing page, uma página de venda, uma página de captura, que basicamente é um site, um mini site, que você tem as informações da tua empresa e o botão comprar. Então funciona muito bem também. Ou app de comida, né? iFood, enfim, o teu próprio aplicativo. Então a pessoa, você faz uma campanha ou você publica lá conteúdo voltado para levar as pessoas para o teu aplicativo. Tá? E aí a pessoa vai comprar o seu produto no aplicativo. Então
pode ver que não é apenas um final aqui. O objetivo é vender o produto, mas você tem mais de uma forma de vender o seu produto, e aí vai depender do teu negócio. E é por isso que eu estou dando exemplo, mas não é um exemplo concreto. Você pode adaptar esse exemplo aqui para o teu negócio, tá? O que eu quero trazer realmente é você começar a pensar no teu negócio hoje, como é que ele funciona, quais são essas etapas para você poder realmente entender isso, tá? Ó, venda de serviço, vamos lá, venda de serviço. Você pode, e aqui já eu quis trazer venda de serviço porque estou falando muito de redes sociais. Mas muitas vezes venda de serviço vai ser relacionado a algo que as pessoas necessitam. E serviços de necessidade, como por exemplo, dentista, como por exemplo, médico, como por exemplo, encanador, essas profissões, nós temos a necessidade de contratar elas. Então, eu sempre brinco, contabilidade, a gente atende muitos contadores também, venda de serviço de necessidade, a gente sempre brinca. Cara, o empresário nunca vai acordar, e eu sou empresário, eu sei disso. Eu nunca acordo cedo e falo assim, poxa, mano, que vontade de contratar um contador hoje. Meu amigo, eu não quero contratar um contador. Não é minha vontade, eu não tenho esse desejo, mas eu tenho essa necessidade. Eu preciso de um profissional contábil para solucionar os meus problemas contábeis, me ajudar com a contabilidade da empresa. Então, ele entra em venda de serviço de necessidade. E esse tipo de serviço não vai ser voltado tanto a redes sociais. Muitas vezes, e eu não estou falando que é sempre, por isso que a gente sempre precisa estar testando continuamente, tá? É, pessoas que têm um nível de consciência maior, como por exemplo, um empresário que já passou por um contador que não, não atendeu ele muito bem, ou que está tendo problemas grandes com a empresa com relação a finanças, ou burocracia, essa pessoa ela tem um nível de consciência maior de que ela precisa de um contador. Então, às vezes, ela vai converter no Facebook e no Instagram, tá? Nas redes sociais. Então, por isso que você precisa entender o teu público, tá? Mas vamos lá. Esse tipo de serviço de necessidade, normalmente, ele vai estar mais relacionado a Google, porque a pessoa vai lá pesquisar essa solução, entende? Ela vai buscar pelo profissional. E quando ela vai buscar pelo profissional, hoje o maior buscador da internet é o Google, né? A rede de pesquisa do Google. Então, trouxe um exemplo aqui para, olha só, o meu funil de vendas aqui começa com site ou landing page. Como assim? Não vou ter alcance? Não, aqui eu já estou considerando que, ó, eu vou levar as pessoas, tá vendo as flechinhas aqui, ó, as pessoas entrando no meu site, no meu funil de vendas. Então, as pessoas acessam o meu site por inúmeras formas, e aqui você não estou restringindo apenas a tráfego pago, né? A pessoa pode acessar teu site de inúmeras formas. Ela acessou meu site, eu vou trabalhar com remarketing, ou seja, eu vou aparecer novamente para essas pessoas, para que elas comecem a interagir mais com a minha empresa, entender o que eu faço. A partir disso, eu vou trabalhar com pontos de contato. Então, a pessoa, depois que ela volta para o meu site, lá dentro eu preciso fazer com que ela converta de fato, fazer com que ela preencha um formulário, fazer com que ela clique no botão do WhatsApp, tá? Então, ela vai preencher alguma forma de contato para que a gente possa é, conversar sobre essa venda, né? E aí, a partir daqui, a gente vai para uma reunião, para um fechamento, para uma visita técnica, tá? Aí vai depender do teu negócio, né? Mas muitas vezes é esse processo aqui. Da Otimizo, por exemplo, venda de serviço, né? Então, venda de marketing e tal. A gente trabalha muito com isso, tá? A pessoa acessa o nosso site, a gente tem lá um fluxo de remarketing, onde a gente pode captar essa pessoa com outras campanhas que alcançam apenas as pessoas que acessaram o nosso site. E hoje o público que mais compra da gente é esse público, tá? É o público que mais converte através das nossas campanhas de tráfego aqui é o público de remarketing. Depois as pessoas preenchem um formulário ou clicam no botão do WhatsApp no nosso site e elas vão para uma reunião e um fechamento para acontecer uma venda. Então perceba que a gente começa a ter consciência desse processo comercial para fazer com que isso aconteça. Então, o que eu quero trazer de funil de vendas para vocês é que você precisa não ficar apenas nessa teoria aqui, mas o que você vai fazer a partir de agora, cara? Você vai, vamos lá, entender e analisar um pouco mais o teu negócio. Então, onde que o meu cliente normalmente me conhece?
Normalmente, tá? Eu não estou influenciando esse processo. Eu não estou fazendo uma campanha de tráfego aqui. Analisa o que acontece hoje. Como é que é o processo hoje? Por onde as pessoas acessam, entendem mais o teu negócio? Por onde elas conhecem o teu negócio? Ah, Lucas, conhecem a partir da fachada da minha empresa na rua. Boa. Então, esse é o início do funil de compra. Tá? Ele viu teu anúncio ali, né? Viu a fachada da tua empresa. Depois disso, o que normalmente elas fazem? Ah, Lucas, elas pegam o número de WhatsApp, o número de telefone que tem na fachada e elas ligam para a gente a partir dali. Pô, a segunda etapa, primeiro contato. Depois disso, Lucas, essas pessoas elas pegam e a gente vai lá e marca uma visita técnica. Então, eu marco uma visita para fazer a medição. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui de sei lá, vidraceiro, tá? Vidraceiro. Então, isso acontece bastante, ó. Vamos fazer aqui na prática para esse tipo de venda de serviço. Olha só. Então, a pessoa vê a sua fachada, deixa eu colocar em caixa alta. Depois disso, ela tem um primeiro contato, que aí ela entra em contato com você a partir ali do número de telefone e WhatsApp que está na tua fachada, enfim. Depois disso, você faz uma visita técnica para tirar as medidas do vidro que você vai vender para ela, por exemplo, né? Fazer o orçamento, né? Então visita técnica barra orçamento aqui. E depois disso, Lucas, as pessoas normalmente ou elas compram de mim ou elas vão embora, tá? Então acontece uma venda. Bom, beleza. Eu rastreei, eu mapeei o processo. E agora, Lucas, o que eu vou fazer com esses dados, com essa informação aqui? Agora você vai começar a fazer o seguinte. Ó, vamos lá. Eu não preparei isso aqui, mas eu vou fazer com vocês aqui, ó. Vamos lá. Digamos que, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. Digamos que, não, aqui não ficou bom. Apagar aqui um pedaço. Apagar aqui um pedaço. Ó, digamos que das pessoas que visualizam a fachada da minha empresa, Lucas, eu não consigo ter esse número certo, porque eu não sei quantas pessoas visualizam a fachada da minha empresa, né? Mas, sei lá, Lucas, eu acho que, pelo que eu tenho de dados aqui da minha cidade, eu sei que passam normalmente ali em torno de 1.000 pessoas, né, por dia. Em base, aqui mais ou menos 1.000 pessoas por dia visualizam a fachada da minha empresa. Boa. Quantas pessoas? E vamos considerar um período, tá? Você vai ter que também, para você começar a mapear, ter períodos para poder controlar isso. Então, nesses 30 dias aqui, o que acontece? Em 30 dias, 1.000 pessoas visualizam a fachada da tua empresa, tá? 1.000 pessoas visualizam aqui. Dessas 1.000 pessoas, Lucas, olha, normalmente, Lucas, 100 pessoas entram em contato com a gente por mês. Durante 30 dias, 100 pessoas entram em contato com a gente. E dessas 100 pessoas que entram em contato com a gente faz 10 orçamentos. Estou fazendo tudo um e zero aqui para ficar mais fácil, tá tudo arredondando para 10. Então, durante 30 dias, tá, acontecem 1.000 visualizações de fachada, vamos chamar assim, 100 contatos, né, a partir de WhatsApp, enfim, ligação. Acontecem 10 orçamentos e normalmente acontecem 5 vendas, né? Teu processo ali de fechamento é bom, então você converte 50%. Então, olha só, você começa a entender que existe um processo aqui, ó, até ficou quase que um formato de funil, né? Se a gente for desenhar aqui, vai ficar um formato de funil. Então você começa a entender que e se isso aqui acontecer? Se em vez de 1.000 pessoas visualizarem a minha fachada, 2.000 visualizarem, eu dobrei a visualização. E como é que eu faço isso? Talvez, sei lá, um letreiro luminoso na fachada para chamar a atenção das pessoas também no período da noite, né? Então você aumentou o alcance, tá? O que pode acontecer? Bom, Lucas, dobrei o número de contatos e automaticamente dobrei o número de orçamentos. Automaticamente
dobrei o número de vendas. E aí você começa a entender um pouco mais do teu funil de vendas. Significa que se eu aumentar o alcance, eu aumento vendas. Necessariamente não, tá? Pode ser que o processo comercial aqui comece a ter muito contato e você, na verdade, não vai fechar o dobro, né? Porque aí, putz, é muita gente chegando no WhatsApp, então você vai fazer apenas 10 vendas, né? E não o dobro. Né, aqui nós tínhamos falado, né, é isso aí, perfeito. Não é 15, 5 vendas, né? Gente do céu, não lembro o que eu coloquei aqui. Fechou. 10, pronto. 10 vendas. E não. Então, você vai ter que começar a entender esse processo, tá? Vamos lá. Falei bastante, começa a travar já a memória. Outro ponto, olha só. Tá. E se eu, nesse ponto aqui, onde as pessoas entram em contato comigo, eu melhorar isso aqui, tá? Então, eu pego um vendedor que ele é treinado e quando ele recebe o contato, ele sabe o que ele vai falar nessa ligação. Ele começa a usar gatilhos mentais para persuadir a pessoa para que ela entre em contato com ele, para que ela realmente agende uma visita técnica. Eu começo a forçar um pouco mais essa visita técnica. Então, quando eu faço uma ação diante de uma etapa do funil, eu tenho um resultado. Talvez eu dobre o meu número de visitas técnicas só porque eu coloquei um vendedor mais qualificado para agendar essas reuniões. E aí, automaticamente, né, eu já consegui aumentar aqui, dobrar o meu número de visitas técnicas e, sei lá, eu consegui aqui 25 vendas no final. E eu não aumentei o alcance. Então entende que eu, primeiro, trouxe para o consciente o meu processo comercial, eu entendi as etapas do meu funil de vendas, que é a visualização de fachada, o primeiro contato, a visita técnica para depois vender, e com isso eu começo a trabalhar com o meu funil de vendas. Primeiro passo, conscientize-se, entenda o teu processo comercial. Segundo passo, mapeie esse processo comercial, traga os números ali, tá? E assim, existem ferramentas avançadíssimas para você fazer isso, tá? Mas, cara, vai na planilha no começo, tá? Para você poder começar a entender. Porque às vezes as pessoas querem contratar o melhor CRM que existe, querem contratar a melhor ferramenta de e-mail marketing que existe. E aí, pô, CRM Pipedrive custa R$ 200 por mês. O ActiveCamping, sei lá, o e-MailChimp custa R$ 1.000 por mês. E aí a pessoa trava, porque pô, quase R$ 1.500 de investimento mensal. Ah, Lucas, não vou fazer. Entendeu? Então deve ser trava. Então, primeiro, deixa o mais simples possível, tá? Mapeia isso numa planilha. Aí você começa a entender. Beleza. Bom, mapeei, eu sei que eu tenho um volume grande, então acho que eu contrato um CRM. Talvez um CRM mais simples, tá? Talvez o RD Station, por exemplo, ele é muito bom. Ele é mais simples que o Pipe, mas ele é muito bom. Então o RD Station funciona bem. E aí você começa a colocar esse processo comercial, esse funil de vendas em ferramentas para entender qual que é a porcentagem de conversão de visualização de fachada para primeiro contato, qual que é a porcentagem de conversão de primeiro contato para visita técnica e de visita técnica para vendas. Tá? E aí você vai fazendo esses pequenos acertos, esses pequenos apertos de parafuso para fazer com que teu negócio tenha mais vendas. E trouxe um exemplo básico, você viu, visualização de fachada. Não estou falando para você sair gravando vídeo, story a rodo, né? Você simplesmente vai melhorar a tua fachada, colocando um letreiro com luzes piscantes e sei lá. Basicamente você vai fazer isso, decorar a fachada e vai começar a ter mais visualização de fachada. Olha que louco. Tá? E algo bem simples que vai te trazer resultado para o final do funil. Então, traga isso para a consciência, entenda como é que funciona esse processo, mapeie esse processo e aí depois melhore. Tá? E aí, depois que tá tudo funcionando, tá legal, você entende isso, trouxe isso para o teu time também, tá? Porque não importa, não é só você que tem que fazer isso, tá? Teu time tem que entender disso também. Aí sim, trabalhe com melhoramento, né? Trabalhe com esse ajuste fino desses processos para que você consiga converter mais, tá? Uma dúvida até e até para vocês poderem entender um pouco mais disso, né? Eu acho que deixei bem esclarecido com esse exemplo aqui, mas pode acontecer, né? Às vezes a pessoa me pergunta, Lucas, você tem um funil de vendas rodando aí na tua empresa?
Pessoal, a gente trabalha exatamente com marketing e vendas, né? Então eu tenho que ter. Hoje a gente tem não só um, mas diversos funis de venda rodando ao mesmo tempo. A gente tem o funil de prospecção ativa, que é, ou seja, outbound, a pessoa entra em contato, nossos pré-vendedores entram em contato com os nossos com possíveis clientes para agendar uma reunião, apresentar uma proposta e transformar em venda. Existe o inbound, existe os anúncios online rodando, trazendo clientes, possíveis clientes para a reunião, da reunião para um fechamento. Existe também um funil ali de indicação, onde a gente tem ali, a gente remunera as pessoas que indicam a nossa empresa com uma porcentagem, com um valor, e dependendo do modelo, dependendo de quem for, para os clientes, por exemplo, a gente tem algo especial. Para os nossos colaboradores, a gente remunera os nossos colaboradores que trazem um cliente indicado. E para amigos também, enfim, você que está vendo esse vídeo aqui conhece alguém que precise melhorar o marketing da empresa ou as vendas da empresa, indicando a nossa empresa, tem uma remuneração. Então, esse é um outro funil que está funcionando ao mesmo tempo. Então, só falei de três, né? A princípio, redes sociais, quarto funil. Poxa vida, olha só, social media. Então, a gente cria conteúdo nas redes sociais e esse conteúdo faz com que as pessoas comecem a se interessar em interagir com a nossa empresa e a gente entra em contato através ali do direct, ou enfim, e te chama para uma reunião, faz uma proposta, acontece uma venda. Então entenda que primeiro vai no básico, tá? Mapeia o que hoje funciona. E aí depois você começa a estruturar outros processos para você não depender apenas de um funil, tá? Porque, cara, se você depende apenas disso, você depende apenas disso aqui, e aí você, sei lá, perde a tua fachada. Né? Você, sei lá, dá um problema ali, você tem que abrir o teu negócio num lugar que não tem fachada. E agora? Você não tem mais fachada, não tem visualização de fachada mais. Então aqui vai zerar. Então é isso que vai acontecer, né? Perdi totalmente a visualização de fachada. Então você perdeu um funil, digamos assim. Tá? Então você vai ter que trabalhar com um funil de indicação agora. Então primeiro você vai trabalhar com o básico, depois você vai começar a estruturar outros funis para não depender apenas de um e para poder dar mais segurança para o teu negócio, para poder conseguir vender mais, porque cada um desses funis estão trabalhando automaticamente, estão trazendo vendas para a empresa e eu não dependo apenas de um. Então, isso traz segurança para o teu negócio também, mais faturamento, mais clientes e aí por diante, né? E a gente sabe que as vendas que vão fazer com que o teu negócio tenha capital e tenha força para estruturar o restante e até fazer uma entrega melhor para os teus clientes. Então, bora pensar em funil de vendas, estruturar o teu funil de vendas aí. Lucas, tenho dificuldade, cara. Eu não entendo nada e nem quero entender de funil de vendas, tá? Eu quero que alguém me ajude com isso. Bom, chama a gente aí. Procura nas nossas redes sociais, chama a gente aqui no privado, a gente vai conversar sobre isso, tá? Montar um orçamento, você caiu no meu funil de vendas, amigo. Vamos te atormentar aí até você me dizer se sim ou se não. Fechou, pessoal? Agradeço demais aí quem assistiu até o final, tá? Comenta aí o que vocês acharam, as dúvidas, que prometo que eu vou responder todas elas. E se você tiver sugestões também a gente agradece. E até o próximo vídeo com mais um conteúdo aí que eu possa ajudar vocês. Um abraço!